várias e várias gerações, filhos. Viveram por mais de 305 anos no paraíso. Foram gerações e gerações que foram feitas no paraíso. E eles tinham uma vida feliz. Tinha toda uma estrutura de felicidade no paraíso. O pecado veio e rompe toda a estrutura que Deus projetou para o homem. Dessa mesma forma, fora do paraíso, o primeiro filho fora do paraíso foi Caim. Caim, aos olhos de muitos teólogos estudiosos, dizem que Caim pertencia ao próprio Satanás. A história de Caim, o coração de Caim, a maldição lançada sobre Eva recaiu sobre o primogênito depois do castigo de Deus. O primeiro filho, Satanás, se apoderou. Os sentimentos dele eram diferentes do de Abel. Teve primeiro Caim, primogênito, e depois teve Abel. Dos dois, Deus enxergou os pensamentos de ambos. A ação de ambos eram diferentes, e mesmo sendo criados pelos mesmos pais. Mesmo tendo a mesma doutrina dos mesmos pais. Mesmo tendo o mesmo amor, a mesma dedicação, os mesmos cuidados. Não tinha uma doutrina diferente para Caim, uma doutrina diferente para Abel. Abel se tornou pastor de ovelha, e Caim seguiu a profissão rumo dos pais, do pai. Foi lavrador da terra. Ele foi cuidar de plantios. Profissão digna, honrosa. Mas os sentimentos de um e os sentimentos de outros eram diferentes. Sabe como é que Abel deu-se o desejo de ser um pastor de ovelhas? Porque tomou a visão do Senhor. Porque Deus, Todo-Poderoso Deus, quando descia toda a tarde no paraíso e viu Adão e Eva escondidos, a Bíblia fala que eles estavam vestidos com folhas de figueira, tampando a sua nudez. Deus cozeu e fez com as suas mãos roupas com pele de animal. Sugere-se que houve o primeiro sacrifício. E o primeiro sacrifício, o primeiro derramamento de sangue de um animal, mostrou justamente a necessidade do sangue pelo perdão, do sacrifício de morte e sangue para o sacrifício de remissão e comunhão para com Deus. Essa foi a visão de Abel. Vou cuidar de ovelhas. E a primeira ascensão de mostrar a gratidão ao nome do Senhor fez ele um holocausto. E escolheu a melhor das suas ovelhas. Escolheu a mais limpa, a mais bonita, sem mancha, a mais perfeita, a mais que lhe depositava amor. E ofereceu como holocausto vivo. Os sentimentos de Abel eram vistos pelo Senhor. E Caim não. Ele seguiu os passos do pai. E ele poderia da mesma forma oferecer o que era melhor. Mas os sentimentos dele eram diferentes. Pastor, onde você viu isso? A Bíblia não fala, nós lemos um trechinho aqui, você já está falando tanta coisa. Eu fui pesquisar um pouquinho. Se nós pegarmos lá no livro de Judas, Judas é o penúltimo livro da Bíblia, antes de Apocalipse. Livro de Judas. Louvado seja Deus. Judas, capítulo 1, ele só tem um capítulo. No versículo 11 diz assim, ó: ai deles, porque entraram pelo caminho de Caim, e foram levados pelo engano do prêmio de Balaão, e pereceram na contradição de Corá. Judas, capítulo 1, versículo 11, vou repetir. Ai deles, porque entraram pelo caminho de Caim. Caim foi o percussor, Caim foi a porta aberta desse sentimento maligno. Qual é o sentimento que está expressando? O que tinha no coração de Caim? O sentimento de ser levado pelo engano e pelo prêmio de Balaão. Quem foi Balaão? Foi um grande profeta que se corrompeu com a propina, com o dinheiro, com o ouro de Balaque. Repara que existe aí a corrupção. Já estava no coração dele. Ele estava lavrando a terra, mas com os pensamentos já na riqueza, com os pensamentos já na grandeza, com os pensamentos já na vaidade, com os pensamentos já na maldade. O coração dele já era diferente, e ele não teve outra criação. Da onde veio esse sentimento? E diz que ele também, a parte B do versículo 11, e pereceram na contradição de Corá. Corá foi aquele que levantou a rebelião contra Moisés e contra Arão. Lembra da rebelião? Que história é essa aí? De
Deus só falar com Moisés, com Arão e com Miriam. Esse negócio é complô. Esse negócio é burburinho. É coisa de família. Deus só fala com vocês, não fala com mais ninguém. Levantou uma rebelião e mandou parar esse negócio de unção de irmão aí. É coisa... Não é coisa de Deus, é coisa de Moisés. Deus levantou Moisés contra 250 rebeldes apoiaram Coró. E Deus fez um desafio através da vida de Moisés. Moisés encaixou uma vara no chão. Se amanhã florir a minha vara, Deus é comigo. Foi eu quem ungi, mas na direção de Deus. Se não florir, a terra se abrirá. Morrerá você, engolirá você, a sua família, seu gado, sua casa, todos os seus pertences. Repara que o sentimento de rebelião já estava forjado no coração de Caim. Quem era Caim? Caim era um profeta corrupto nos dias atuais. Caim é os pregadores que a gente vê que vai para fazer a obra focado no dinheiro como Balaão. Caim é aquele que formula a rebelião dentro da igreja. Isso é uma história para dentro dos nossos lares. Porque a rebelião começou com o irmão dentro de casa. Os nossos maiores inimigos estão dentro de casa. Os nossos maiores inimigos estão dentro da igreja, que é onde mais sentimos em nosso coração. Se a rebelião for na empresa, se a rebelião for na rua, se a traição for do vizinho, tem um sentimento de dor. Mas quando é na igreja ou dentro da tua casa, destrói, afeta, machuca muito mais. Os sentimentos de Caim eram esses. Deus conhecia os sentimentos de Caim. Passaram-se anos para que eles levassem a primeira oferta. A primeira ação deles